Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast. E hoje o assunto vai ser sobre ensino, escolarização e educação. Então, se são temas que te agradam, por favor, assista os vídeos, deixe seus comentários e sugestões. E para nós iniciarmos o episódio de hoje, eu vou ler um texto relacionado à educação antes de apresentar os meus convidados. Esse texto é de H.L. Mencken. Ele foi um jornalista e crítico social americano. E ele diz o seguinte nesse trecho: a intenção do ensino público não é preencher os jovens seres humanos com conhecimento e despertar a sua inteligência. Nada poderia estar mais distante da verdade. A intenção é reduzir o maior número de indivíduos possível ao mesmo nível seguro, criar e domesticar uma cidadania padronizada, derrubando a dissidência e a originalidade. É essa a intenção nos Estados Unidos e será a sua função em qualquer outro lugar. Esse texto foi publicado em 1924 e acredito que a gente ainda tenha muito dele na nossa rotina, inclusive aqui no Brasil. E hoje, para discutir sobre esse tema, de educação, ensino, escolarização, eu tenho o prazer de ter dois amigos, uma grande amiga de mais tempo, a professora Fernanda Kleiman Condes. A professora Fernanda ela é bióloga, com mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade Estadual de Campinas. É professora de Fisiologia Humana na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, pela mesma faculdade, há 30 anos, onde foi vice-coordenadora do curso de graduação em odontologia por 3 mandatos. Desde 2012, é presidente da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fisiologia. E o meu outro convidado é o Gabriel Victoriano, formado em Ciências Biológicas pela Unesp de Bauru e em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele é mestre em Ciências Fisiológicas, professor efetivo de Biologia da rede pública desde 2017, especificamente na Escola Estadual Professor José Nicolau Piragine, na cidade de Jaú. Então, meus amigos, antes de tudo, eu quero agradecer o tempo de vocês e já antecipando que com certeza a gente vai ter uma boa conversa sobre esse tema que, na realidade, é a nossa rotina de sala de aula, é a nossa rotina do dia a dia, não é? Com certeza. Boa tarde. Bom, eu gostaria de iniciar assim conversando com vocês. E aí, Gabriel, vamos por primeiro ladies first, né? Uhum. Eu queria ouvir a Fernanda e depois você, Gabriel, assim. Vocês sempre, desde que vocês começaram a escola, a pensar em profissão, em funções, a docência, a pesquisa já estava como uma das primeiras opções de vocês, ou isso aconteceu ao longo de, por exemplo, um final do ensino médio ou começo da graduação? Bem, primeiro é uma alegria estar aqui com você, batendo um papo, Luiz, com você e o Gabriel. Obrigada pelo convite. E com relação a essa primeira pergunta, para mim não foi por acaso, não foi depois da vida escolar. Foi no início mesmo. Eu, desde pequena, eu entrei na escola no maternal, com 2 anos e meio. E, assim, desde que eu me lembro da escola, com 7, 8 anos, eu já pensava em ser professora. Eu brincava de escolinha. E ao longo de todo o ensino fundamental, o ensino médio, a minha dúvida foi ser professora do quê? Porque eu gostava de tudo. Okay. E aí foi por causa de bons exemplos, de excelentes professores que eu tive de ciências e de biologia que eu acabei escolhendo a biologia. Né? Mas eu sempre quis ser professora. E você, Gabriel, como é que foi? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo com vocês sobre educação, né? Prazer. Comigo a minha história foi um pouquinho diferente, né? Eu, quando entrei na graduação, né, em biologia, eu não tinha vontade de ser professor, não tinha, sabe, nenhum sonho de ser professor, que nem eu lembro até hoje quando minha professora perguntou, né, coordenador de curso perguntou, e eu falei que a última coisa que eu queria na vida era ser professor, né? Só que aí na universidade mesmo, acabei me encontrando nas monitorias, né? Eu sempre fui monitor na disciplina de anatomia, de fisiologia, e aí eu percebia que eu gostava muito de ensinar para os alunos, né? Uhum. E até o professor falava que via que eu gostava daquilo.
né? E tudo isso foi aparecendo assim com o tempo. Comecei a perceber que eu gostava de ensinar, fazia grupo de estudos com meus colegas, né, para as provas, na graduação. Aí eu comecei a perceber que eu tinha um gosto por ensinar, por compartilhar conhecimento com os alunos, né? E aí foi quando eu consegui me tornar professor da rede pública e realmente eu percebi que era uma coisa que eu desenvolvi e comecei a gostar de fazer aquilo. Interessante. E nesse contexto, assim, recentemente eu li que quando a gente fala das etapas que a gente passa ao longo da escola, né? E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de nós mesmos. E nesse mesmo contexto, assim, também pergunto para os dois, algum momento em ensino, quando eu fiz o curso e a Fer, né, era primeiro grau, depois o ginásio, hoje é ensino fundamental 1 e 2. Nessas etapas iniciais e também na graduação, professores que marcaram vocês conseguem lembrar alguma história interessante nesse sentido de que algum professor específico com uma fala, uma ação, despertou ou, no caso, como a Fernanda já falou, né, intensificou, né, essa percepção de uma futura docente ou de um futuro docente? Na verdade, para mim, foram vários professores. Graças a Deus eu tive uma experiência muito boa. No antigo primário, né? Eu tive professores, assim, eu lembro de uma professora Cíntia, de matemática, um professor no 8º ano, né? Que era o científico, né? De matemática, o professor Shigeki Suzuki, a professora de história, a professora Sidneia, que me marcaram muito. Embora não seja da área de ciências e tal, mas pela forma, eles gostavam de dar aula, a paciência de explicar, as palavras de incentivo, sabe? Quando eu ia bem, eu me saía bem, eles falavam, nossa, que bacana. Eu não, e vários outros alunos também, né? Se saíam bem, eles incentivavam. Então, eles foram realmente como modelos para mim. E aí depois tive outros professores, e aí eu já juntava um pouco o tipo, né, o professor, mas a matéria também. Aí eu fui me identificando com biologia e ciências. Mas com certeza, os professores me marcaram e acabaram tendo uma influência muito grande na minha trajetória, nas minhas escolhas. Certo. E você, Gabriel, acho que a memória é mais recente? Então, um pouquinho, né? Mas eu lembro que tive um professor de biologia que me marcou, dois professores de biologia que me marcaram muito, né? Porque eu tinha muita dificuldade, né, nessa parte de biologia no ensino fundamental. Aí no ensino médio, né, dois professores, o professor Daniel e o professor Maurílio, de biologia, que eles viam que eu queria essa parte de biológicas, eu gostava, né, mesmo tendo dificuldade. Aí eu percebi que eles começavam a cobrar mais de mim, né, no sentido que, por exemplo, quando tinha uma prova, ele podia dar 10 para outros alunos, mas para mim ele não dava 10, porque ele falava que eu tinha que ser melhor, eu tinha que melhorar cada vez mais. Então ele cobrava muito mais de mim. Era um jeito. Então isso foi muito legal, né? E na graduação, eu acho que quem marcou muito dois professores também, né? O professor Vicentino da anatomia, que ele via que eu gostava de ensinar na monitoria, então às vezes ele dava, né, a canetão na minha mão e falava, agora você vai explicar tal coisa, em neuro, né? Quando era neuro, ele falava, explica aí alguma coisa, né? E no começo eu sempre tinha muita dificuldade, né? Lógico, né? Mas aí ele acabou me ajudando muito a desenvolver melhor minha fala, minha oratória, né? Que eu sempre tive muita dificuldade, né? Era um desafio positivo, né? E o professor Júnior, né? Ele que me ingressou no mundo da fisiologia, né? Infelizmente ele já faleceu, né? Mas ele que me introduziu no mundo da fisiologia, ele começou a mostrar alguma coisa que realmente eu gostava. Aí me levou para o mestrado, aí me levou a conhecer muitas pessoas, né? Que nem vocês no caso, que foi muito importante para mim. Interessante. Eu tenho várias histórias, eu lembro de nome de professores, enfim. Mas eu estava na 5ª série, hoje seria o... Era a 5ª série, hoje é o 6º ano, né? E eu lembro de um professor de ciências, né? Que fez uma experiência com um ovo cozido numa garrafa de vidro, um litro de leite. Botou algodão lá dentro com álcool, acendeu e o ovo cozido foi lá para dentro. Aquilo eu achei espetacular. Eu falei, eu quero fazer ciências, né? E depois na faculdade, só para... quando um professor, já no 3º ano de faculdade, numa situação específica da disciplina dele,
teve um seminário, ele virou para mim e perguntou, ele falou assim, Montresor, você já pensou em ser professor? Então eu já sabia que eu queria fazer a carreira com docência e pesquisa, mas foi a primeira vez que um professor perguntou se eu queria ser professor. Então isso me marcou muito também, foi bem, bem interessante. Falei, acho que, segundo as palavras dele, estava no caminho certo. Muito bacana. Eu acho que essas memórias, elas mostram muito da nossa personalidade, né? E como de qualquer outra pessoa, mas estando no ensino é um carinho diferente. Pensando já mais atualmente em relação à rotina de vocês, eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, quando vocês estão programando uma aula, em atividade, em aula, seja sala de aula, laboratório, como é que você percebe, como é que vocês percebem, ou o que é que vocês percebem, por exemplo, que aquelas ações, as estratégias escolhidas estão dando certo naquela aula com aquela turma? E quando é que vocês percebem também que sinais, baseado na experiência de vocês, vocês percebem que algo precisa ser ajustado ou até uma mudança precisa ser feita na dinâmica de sala de aula? Bem, quando que eu percebo que está dando certo, né, e tal? Quando a gente passa a instrução, por exemplo, né, comunico qual é a atividade que será feita, e os alunos já começam a conversar entre si, eles levantam a mão, já perguntam se tem alguma dúvida, e eu já vejo eles interagindo, sabe? Pegando material e começar fazendo alguma coisa. Às vezes, o que eu percebo ao contrário, quando que eu percebo que precisa ajustar? Quando eles ou não entenderam direito, muito bem a instrução ou o que vai ser feito, que aí eles ficam assim, como a gente tenta fazer atividade no laboratório ou na sala de metodologias ativas com os alunos divididos em grupo, então eles estão ali no grupo e aí eles já ficam um olhando para a cara do outro, eles olham para a gente e ficam meio parados, fica todo mundo se olhando. Uhum. Então aí eu já tento, gente, a instrução não está correta, vocês têm dúvida, eles já perguntam, eu já melhoro. Ou às vezes isso acontece, mas aí é porque ou tem algum dia ou algum tema que não é tão interessante, aí não é assim a turma toda, são alguns grupos, aí eu começo a ver que tem alguns alunos fazendo atividade, outros ficam conversando, ficam tentando fazer de conta que estão fazendo alguma coisa, mas ficam tentando mexer no celular. E aí eu vou, nessa segunda situação, são alguns alunos, eu vou interagindo, vou perguntando o que está acontecendo e reforço, né, o objetivo da atividade. Ok. Comportamento é o termômetro, né? E você, Gabriel? Um contexto interessante é que a professora Fernanda é professora no início, né, do curso de graduação, né, e o Gabriel é professor no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Né? Então são momentos, fases diferentes na vida dos estudantes, né? Sim, são fases contínuas, né? Que Isso. a gente acaba levando os alunos para graduação. No meu caso, né, eu tenho aula, já dei aula do 6º ano, que é fundamental, né, nos finais é basicamente 11 anos até 3º, que é 17, 18. Então, nesse caso, depende, né, no meu caso, porque é um espectro um pouquinho maior de idade. Né? A gente percebe que os pequenos, quando fala pequenos, é do 6º ano, 7º ano, eles se empolgam mais, tudo empolga eles, né? Então, na verdade, a gente tem até um freio para eles não se empolgarem tanto, né? Que aí eles acabam, quando eu fiz aulas práticas, já até de fisiologia, aquela prática bem simples, né? Que é do reflexo, né? Com martelinho, e eles ficam desesperados para fazer prática, eles querem participar, eles querem entender, e eles ficam tão empolgados, você tem até que dar uma parada para eles entenderem tá acontecendo, não adianta só fazer a prática por fazer, né? Então eles gostam de aula prática, de todo tipo de coisa que a gente faz, né? Certo. Então, eu vejo assim, se eles estão gostando ou não, na verdade o professor tem que, principalmente nos anos finais, né, ensino médio, ele tem que observar o aluno dele, tem que gostar do aluno, né, e também pode ter medo de perguntar para eles. Eu sempre pergunto, gente, vocês gostaram dessa prática? O que vocês acharam? Né, a gente vai conversando com eles, porque às vezes o que dá certo numa turma, na outra não dá certo, né, como eu tenho muitas turmas, né, eu tive
9 turmas ano passado, e eu percebia que dependia muito do perfil da turma. Certo. Tinha turma, por exemplo, que era muito engajada nas práticas, né? Só que ao mesmo tempo, na hora de fazer relatório, tudo, eles não eram tão engajados. Então você tem que ficar cobrando, você tem que ficar observando o comportamento deles. Então, por exemplo, eu já fiz atividades para falar do sistema imunológico, fiz um pega-pega, né? Com uma turma de segunda série do ensino médio que foi desesperador, eles gostaram. Que era uma turma bem apática, né? Ok. Eu acho que o grande desafio hoje nosso, pelo menos, né, professor do ensino médio, é manter o engajamento dos alunos, né? Porque eles são uma geração que já cresceram com o celular, então, assim, os meus alunos não usam tanto celular mais, né? Por causa da lei federal, da lei estadual. Mas a gente percebe que é um grande desafio manter o engajamento deles e ter um diálogo do que eles gostam, do que eles não gostam, né? Que é um desafio muito grande pra gente. Afinal, a gente sempre fala, são relações humanas, né? A gente está tratando com um ser humano, formação de um ser humano, educação do ser humano e conversa é fundamental, né? Gabriel, aqui me surgiu, você falando aí, me surgiu uma coisa assim, que aí é uma percepção, né? É que às vezes eu também trabalho com alunos do primeiro ano e não sei se é só uma percepção, eu queria perguntar, ver se a Fernanda também tem essa percepção. Tem algum momento nessa transição, né, do Fundamental 2 para o ensino médio, ou dentro do próprio Fundamental 2, que eu tenho a impressão que a curiosidade e o engajamento diminuem um pouco? Isso é perceptível ou isso... Bastante, É. bastante. Você tem alguma ideia, assim, na tua percepção, na tua experiência prática, o que pode ser isso, se a mudança de professores, o estilo de aula que muda, se isso é um fator, são fatores que podem influenciar? Eu acredito que também é um pouco inerente à adolescência, né? A adolescência, A idade. que nem 11 anos ainda, eu vejo eles como crianças ainda, né? Então eles têm curiosidade, tudo eles querem fazer, mas também eu acho que pode ser vários motivos, né? Pode ser, por exemplo, aulas engessadas, quando, imagina, o aluno ele vai ter que ficar nos anos finais, né? Que é do sexto ano até ensino médio, são 4 do fundamental e 3 do médio. São 7 anos, né? 7 anos, e se a aula sempre for igual, acaba sendo monótono para ele, né? Então, logicamente, né, que eu não vou culpabilizar o professor, né? Também tem inerente à idade. A gente percebe que depois de uma certa idade, no 8º ano, já muita coisa não é novidade para eles, né? Então, você tem que ter uma outra abordagem com esses alunos. Mas eu já percebi que a curiosidade vai diminuindo neles, né? E isso também tem muito a ver, pode ser vários motivos, né? Pode ser o estilo da aula, se sempre for a mesma coisa, ou até mesmo a resistência deles com aulas diferentes, né? Eu vejo até que os alunos têm resistência com aulas diferentes. Certo. Quando eles veem uma aula prática, eles não conseguem entender que aquilo é uma aula diferente, né? Eles pensam que é uma brincadeira, né? Não, é aula do mesmo jeito, né? Então eu percebo que a curiosidade deles vai diminuindo à medida que eles vão, assim, muitas vezes também é por vergonha de ser curioso e perguntar, né? E a gente costuma falar que para a disciplina de ciências, né, ciências da natureza, é muito importante ele ter a curiosidade, ter a predisposição de perguntar. E muitas vezes alguns têm vergonha de perguntar por causa dos colegas mesmo, né? A gente percebe que isso, com o tempo, vai se perdendo, essa curiosidade inata da criança, né? Certo. Eu acho que é por causa assim, da idade São vários adulta. fatores, né? E tem o extra sala também, né? E assim, e para vocês, Fê, Gabriel, o que ainda hoje em dia na sua rotina te motiva, faz o olho brilhar, faz ter aquele ânimo de acordar cedo, ir para a sala de aula, ir para o laboratório, enfrentar toda a parte burocrática, administrativa que a gente também tem? O que ainda faz manter essa chama acesa, Fê? Eu acho que na verdade, no dia a dia mesmo, a gente identificar o aluno que que quer aprender, o aluno que te dá um retorno, que ele percebeu, que ele entendeu, aí ele começa a perguntar mais na aula. Isso eu acho que é, sabe, o ponto mais, assim, gratificante que eu vejo.
né? Então, por mais que isso não seja frequente no sentido de ser, eu tenho 80 alunos, né, em sala de aula, normalmente cada turma. Não é a maioria dos alunos, mas dá para perceber que você tem os alunos que dão essa, sabe assim, percebe, estão aprendendo, eles ficam contentes de aprender, eles começam a perguntar. Isso eu acho que é a coisa mais importante para mim, é perceber que o aluno entendeu, o aluno aprendeu e ele gostou de aprender. Né? Esse ano mesmo foi muito legal, teve um aluno mais ou menos, acho que setembro mais ou menos, então era assim, no segundo semestre a gente estava já estudando os sistemas e tal, e aí depois da aula ele veio e falou, nossa professora, como fisiologia é bonito, né? Como é lindo a gente entender como o corpo da gente funciona e como é complexo e tal. Eu falei, nossa, aquilo, sabe, a gente conversou bastante e tal, mas foi super, super bacana. Então eu acho que para mim principalmente é isso. Ao mesmo tempo, por outro lado, quando você prepara a aula, você tenta fazer uma atividade diferente e você não percebe essa reação dos alunos, eu sei que não vão ser todos, mas tem dias que parece que ninguém reage e tal, aí é muito assim, a vontade que você dá é tipo, tchau, vou embora, assim, você fica, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu também concordo, a professora Fernanda também é semelhante comigo. Quando você vê quando não entende, quando, por exemplo, você vê aquele brilho no olho do aluno, ele começa a perguntar, né? A gente percebe nos adolescentes que ele já começa aquela vergonha de perguntar, de parecer bobo, de, que dúvida é essa? Quando você vê que tem que perguntar para o outro, né? E isso anima muito. Quando você prepara uma aula, aí você com o engajamento vai além. E eu gosto muito quando ela acrescenta, né? Sim. Acrescenta naquilo que a gente preparou, né? Ele vai além, demonstra, né? Que eles estão entendendo realmente aquilo, né? De alguma maneira eles estão conseguindo observar que aquilo está tendo sendo um complemento de rotina. E também é legal, gosto também de, além do aluno, também eu acho interessante que a gente tem grupos de professores que pensam como a gente, né? A gente sabe, hoje em dia, a nossa categoria, nem todos os professores, eles estão abertos a novas metodologias ativas, a coisas novas, e eu gosto muito quando você se relaciona com professores que pensam como você e que te fazem pensar além, e isso com certeza me motivou bastante na minha carreira acadêmica, né? São só 8 anos, mas eu conheci muitos professores que começaram a repensar na minha aula, e isso me deu um brilho no olho de, nossa, vamos fazer isso na minha escola e dá certo, é muito legal. Eu acho que quando a gente encontra pessoas diferentes dentro do mesmo contexto, vamos dizer assim, todo mundo cresce, né? Isso não é para nós, docentes, os encontros, os congressos. E eu sempre costumo brincar, já falei isso várias vezes para Fernanda e para alguns amigos, que é interessante quando a gente vai para congressos, eventos científicos, né? Que acaba virando uma terapia de grupo, né? Então, porque a gente compartilha coisas bacanas, divide, tenta utilizar o que os colegas estão fazendo na nossa rotina, né? Compartilhar aquilo que a gente faz, eu acho que... E o que vocês disseram, quando a gente consegue oferecer, né, para o estudante algo complementar, né, que vai ajudar nessa formação, e ele consegue perceber, né, que de fato isso está contribuindo, é muito satisfatório, né? E Luiz, nisso que você falou ainda, assim, dessa questão, né, que o Gabriel falou, né, de conversar com outros professores, uma coisa muito importante também é que daí, nesse momento, você percebe que o problema que você enfrentou não é só você, não foi Perfeito. Você. Então, não é um problema você, a sua aula, é um contexto do assunto, do tema, da matéria, da geração, Exato. E aí isso te ajuda a quebrar a cabeça para ver como que a gente enfrenta esse problema. Isso é fundamental. E quando os professores não têm essa possibilidade, eu acho que fica muito difícil, né, de continuar no trabalho, na docência. E esse network é fundamental, né? Porque aí aprendi uma coisa contigo, vou colocar aquilo, faço uma programação para colocar na minha sala, se preciso fazer ajustes, volto a conversar contigo. Então essa troca, né, de experiências é edificante demais, é bem bacana, sem dúvida. Sim, com certeza. Eu lembro que o professor, você, né, o professor Montresor falou uma vez com a gente sobre um teatro da sinapse, né, e eu achei tão legal que eu até pensei em fazer alguma coisa com meus alunos, aí eu fiz o pega-pega, porque o teatro não ia dar tempo de fazer, né. Mas é legal, às vezes, a gente dá uma ideia pro colega e o colega dá da realidade. Exato. Também a gente vê que os problemas que estão na graduação também estão na educação básica. A gente começa a perceber que muitas coisas confluem, né? Problemas, situações, desafios, né?
E, assim, voltando um pouquinho, a gente falou já disso de maneira indireta, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas. Tanto nosso quanto do aluno, é fundamental que haja engajamento, né? Então, você precisa estar envolvido com aquilo que você está fazendo, o aluno, inclusive, nas aulas, nas atividades. E, de novo, a história da curiosidade, né? Naturalmente, toda fase da vida, em qualquer situação, eu imagino que quando você tem decisões e dúvidas, a gente fica um pouco paralisado com isso, né? E aí essa curiosidade, né, para tentar a pergunta, né, não tirar a sua dúvida, debater com o colega, com o professor, isso é fundamental, né? E aí, nesse contexto, quando eu era adolescente, não se falava em depressão, né? Tinha o tédio. Né? E tem pessoas que defendem a ideia do tédio como sendo parte de um processo criativo, né? E onde é que eu quero chegar com essa situação também? O penúltimo livro, acho que foi o penúltimo livro do Nicolelis, que ele lançou em 2020, né? Ele tem uma colocação bem interessante, que assim, tudo que a gente vê, né? Nicolelis é um cientista, um neurocientista brasileiro, reconhecidamente reconhecido mundialmente, né, por trabalhar com interface cérebro-máquina, e ele trabalha muito com a parte de sistema nervoso, a parte de cognição e atividades motoras, e ele fez uma colocação no livro que é muito interessante, assim, tudo que a gente vê, né, essa caneta, esse microfone, essa câmera, esse copo, antes deles existirem de verdade, eles já existiam aqui na cabeça de alguém que desenvolveu aquilo. E aí, é um pouco filosófico, um pouco rotina, eu queria ouvir de vocês assim. Essa falta, eu vou chamar aqui falta de interesse e não quero generalizar, pode fazer com que você tenha menos criatividade. Como é que a gente pode ajudar a garotada a desenvolver esse engajamento? Como é que a gente pode ajudá-los a desenvolver essa curiosidade nesse contexto acadêmico do dia a dia? Como é que vocês pensam isso? Na verdade, Luiz, isso eu acho que remete até a outra pergunta sobre a questão do interesse dos alunos que vai mudando ao longo da escola, né? Ok. Eu não tenho a experiência que o Gabriel tem como professora, mas tenho como mãe. E eu percebi, assim, é nítido, né? Até o 5º ano, no ensino fundamental 1, é uma graça. Os alunos gostam de ir para a escola, eles chegam em casa contando coisas diferentes, o material que eles trazem, os trabalhos que eles trazem, que eles têm que fazer, é diferente. Vai conhecer o bairro, vai conhecer a família, vai conhecer, fazer conta, fazer compra, para entender a matemática. Quando chega no Fundamental 2, eles ainda têm a curiosidade, só que a escola parece que literalmente tolhe isso, né? Aí você começa a ter uma preocupação com conteúdo, e aí acaba ficando essa preocupação de passar conteúdo, que é o que a gente vai ver na universidade também, aí segue até a universidade, e aí você tem um tempo para passar um conteúdo e a preocupação acaba sendo falar, e a gente começa a ter aula teórica, e aí assim, sem o aluno entender por que ele está estudando aquilo. Então, a gente se preocupa com o conteúdo e vai matando essa curiosidade mesmo do aluno. E aí, para reverter isso, eu entendo que assim, você tem que trazer pergunta para a sala de aula, você tem que mostrar a relação daquele conteúdo com o teu dia a dia. Né? Então, eu lembro, por exemplo, minha filha estava no colégio, no ensino fundamental 2, e aí a gente foi reunião de professores, de pais, né? Perdão, de pais e tal, e discutindo questão de prova, tudo, e me chamou a atenção uma prova, eu fui conversar com a professora, porque assim, era questão de geografia, a pergunta era o que defina latitude e longitude. E foi num ano em que estava acontecendo Olimpíadas, né, na Europa. Então, assim, você está vendo mudança de horário e tal, quer dizer, você tem tudo na mão, a molecada está interessada, está assistindo os esportes, em vez de você relacionar aquele conteúdo da escola com o dia a dia, você separa. Então, é a questão de mostrar a relação daquele conhecimento com o teu dia a dia, e a gente tem que ter a coragem, né, de avaliar o que realmente eu preciso passar para o aluno, esse conteúdo. O que é esse conteúdo? É um raciocínio? É uma parte de conhecimento? Sim. Qual é a parte de conhecimento que eu tenho que passar para ele ter despertado esse interesse e aí poder continuar
Eu acho que se não tiver isso, a gente vai continuar dessa forma que a gente está hoje, os alunos sem entenderem por que eles estão estudando. É o nosso E- engajamento, né, Fer? É aquele Isso momento em que é o nosso engajamento de contextualizar e mostrar para que aquilo é importante, né? Porque isso piora, né? Eu não sei, Gabriel, assim, daí vai piorando, né? Pro oitavo, nono e pro ensino Sim, uhum. médio. Sim, eu percebo, concordo, né, com o que a professora Fernanda falou, e eu percebo também que é uma questão de contextualização, né, tem vários motivos, na verdade, né, tem vários motivos, porque essa falta de interesse também, ela abrange o perfil da comunidade escolar, que a gente percebe para escolas, que nem eu tendo uma escola de comunidade periférica, né, que a escola tem vários alunos, né, estão em situação de vulnerabilidade muito grande, e na escola é o momento, assim, muitas vezes a principal refeição do dia deles é na escola, né? Aí você pensa, como eu vou mobilizar o conhecimento desse aluno para mostrar que aquilo que ele está aprendendo é importante e que ele tem que levar aquilo para a vida, né? Que muitos, assim, eles acham que aquilo não vai servir para nada, né? Então, percebo também que tem muito a ver com contextualizar esse conteúdo, tornar mais interessante para ele, né? E ao mesmo tempo você explicar também para que serve aquilo, né? Por que eu falo isso? É uma grande piada que sempre surge, os alunos falando, tenho tantos anos, não sei até hoje para que serve Bhaskara, né? Que eles reclamam, né? Mas a gente percebe que muitas coisas para moldar já o pensamento lógico deles, para eles conseguirem se organizar, utilizar incógnitas, né? Que tudo faz parte de um processo, por exemplo. Às vezes o aluno, um exemplo, eu dou biologia, né, dou vários componentes, e às vezes o aluno ele pensa, mas por que eu tenho que saber tanta coisa de matemática, química? Mas, por exemplo, se ele vai entrar numa odontologia, numa farmácia, ele vai ter que utilizar muita matemática, né? A gente sabe disso, né? De uma forma, talvez, que ele não utilizava tanto na escola, mas tudo faz parte de um processo de construção do conhecimento para que ele entenda por que ele chegou na graduação e ele já sabe o passo a passo daquilo, né? E também eu percebo você entender, né, a comunidade, né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, assim, muitas vezes o currículo, né, dos estados, em São Paulo, né, tem um currículo único, mas às vezes a questão do aluno que está no interior de São Paulo, aqui em Jaú, Piracicaba, é diferente da situação do aluno que mora lá no litoral, que mora na capital. O aluno da capital ele demora horas para se deslocar até a escola dele, são escolas maiores, e no litoral também há outra realidade do interior, né? Então, muitas vezes é necessária essa flexibilização do currículo, né? Embora seja difícil hoje em dia, para que o professor consiga mobilizar aquele conteúdo, né, para a realidade do aluno, e também, gente, conversar com a comunidade. Por isso que, assim, na nossa escola a gente já fez reunião de pais também, né? Professores e pais. E às vezes a gente quer entender o que falta na comunidade local, né? O que eles precisam. Será que às vezes, por exemplo, teve uma época que a gente trabalhou bastante com a questão da neurobiologia das drogas, né? Que a gente percebia que era importante na questão de gestão de resíduos também, a questão de reciclagem. Então, é muito importante mostrar, né, no nosso caso, que a gente é professor, todo mundo da área de ciências. É importante a gente inserir ciência no dia a dia deles. Eu falo isso, né, só terminando, é até importante isso para que o aluno ele saiba discutir, né, porque eu acho que quando você mobiliza muito o aluno, ele vira até um promotor de ensino em casa, porque ele cobra os pais, cobra a família, e até combater fake news, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem muitos movimentos, pessoas que são de movimentos tipo anti-vacina, que se a gente não ensinar direito e contextualizar no aluno, às vezes ele aprende aquilo, mas ele chega assim numa postagem de rede social, ele acredita, porque ele não conseguiu relacionar aquilo com o dia a dia dele, né? Quando o processo de ensino tem como foco final a educação, né? E aí é o que você falou, tem um indivíduo que replica fora do ambiente escolar, no seu bairro, na sua escola, na sua casa, né? E é interessante que você está falando isso, eu estou lembrando aqui do texto que eu abri, né, nosso bate-papo aqui, e que eles questionam, inclusive, lá em 1924, eles questionavam a ideia de você fazer o que ele chamou de instrução institucionalizada, né? Então é aquela situação que você confina professores e alunos forçadamente, né, num ambiente, horas, hoje você tem às vezes o dia todo, e oportunidade não falta, né, de auxiliar essa garotada, de ensinar, de compartilhar, de ter relações humanas positivas, mas mesmo dentro dessa proposta, né, de escolarização,
você tem coisas fantásticas, né? Professores fantásticos, alunos muito bons, que vão sair pessoas melhores do que chegaram na escola, podem se tornar profissionais excelentes, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Nós termos essa sensibilidade, esse profissionalismo de identificar as nossas... a importância do nosso engajamento, estimular isso no aluno, atualizar e orientar sempre, né? O Fer, você lembra, em acho que 2017, né, nós fomos para a Espanha naquele evento, e onde é que eu queria, num congresso de educação lá promovido pela Politécnica de Valência, e a gente ficou bem positivamente estimulado por uma das palestras do evento, que tinham arquitetos falando sobre a estrutura física do ambiente escolar e a importância que isso tem, né, no processo de ensino, na escolarização, não só da criança, né, do adulto também, estar no ambiente adequado. Iluminação, ventilação, às vezes cores, qualidade do material, enfim, de uma maneira geral. Eu queria que você tenha essa percepção no início, né, na graduação, na faculdade, se a garotada tem essa percepção da importância ou só a percepção do ambiente físico e quanto isso pode auxiliá-los ou, dependendo das condições, atrapalhá-los. Queria ver do Gabriel também, porque é um outro momento, é outra idade, às vezes a garotada tem uma outra dinâmica, uma outra energia. E associar isso com essa percepção, talvez não exista, do ambiente físico, porque tem muita tela. Tá ok? Agora, como o Gabriel falou, você tem essa lei federal que o aluno não pode ter o acesso livre, né, com telas na sala de aula e na escola. Mas essa relação, né, pode ser vista de uma maneira dupla também, né? Então, na faculdade eu posso usar essa tela, posso ter esse ambiente que contribui positivamente para o processo de ensino, ou ambos dificultando esse processo. Naquele congresso de avanços no ensino superior, eu lembro que a gente ficou muito bem impressionado, né, com os vários estudos que falavam dessa questão. Exato. Da estrutura física. Foi 2017, né? 2017. E aí, assim, tinha uma relação, inclusive, com o sentimento de pertencimento do aluno. Então, ali era ensino superior. Então, na universidade, daí eles mostraram vários trabalhos mostrando como que você ter simples espaços, assim, agradáveis, que sejam, né, confortáveis e agradáveis. Então, o aluno, em vez de ir embora, ele fica ali com o grupo, conversando, ou fazendo um trabalho, uma coisa acadêmica, ou conversando de outros assuntos. Mas ele fica na universidade, ele gosta de ficar na universidade. E no ponto de vista de ambientes de ensino mesmo, quer dizer, a sala de aula, os laboratórios e tal, então eles permitem que você realmente interaja com o assunto que você está estudando, com os colegas, com o professor, num ambiente agradável. Então isso faz com que o aluno goste de ficar na universidade e desenvolva esse sentido de pertencimento. E ele vai aprendendo sem perceber, né? No relacionamento com colegas do mesmo curso, de outros cursos e assim por diante. E hoje eu percebo que isso realmente é um problema, se a gente for pensar principalmente nas instituições públicas, né? Eu vejo assim, na universidade está claramente, você não tem verba para manutenção, então assim, você tem alguns problemas de infraestrutura física que acabam prejudicando, né, o aluno querer ficar na universidade. E isso se intensificou depois da pandemia. Embora o ensino remoto a gente tenha conseguido, né, fazer em melhor ou menor grau, tenha possibilidade, né, que a gente tenha conseguido ensinar, continuar o ensino mesmo durante a pandemia, a gente parece, ou os alunos, por mais que eles não tenham gostado, né, quando eles voltam para o ensino presencial, eu acho que eles esperavam alguma coisa diferente. E de repente, para mim isso foi claro. A turma de 2022 foi assim, a melhor turma, super interessada, assim, tudo que a gente falava eles aceitavam numa boa, mas você percebe que eles estavam esperando que mudasse alguma coisa. E de repente voltou para o que era antes da pandemia, sabe? Uma coisa chata, maçante, percepção as aulas. Foi meio de decepção.
Então, assim, eu acho realmente precisa ter, e a gente tem até, eu lembro do professor Ângelo Cortelazzo, né, e tal, ele sempre participa com algumas atividades lá na Unicamp, de formação para os professores, e ele realmente trabalha com isso, não é só a metodologia de ensino, mas o ambiente, né, o ambiente para o aprendizado do aluno precisa ter uma atenção especial para que seja instigante, seja estimulante. E a garotada, Gabriel, tem essa percepção ou eles estão numa energia, num momento que isso não é tão importante? Não é tão importante, não. Eles não conseguem Perceber, identificar. digamos. Não, acho que é importante que o ambiente, né? Ainda mais no meu caso, eu tô na escola integral, que eles ficam na escola das 7h30 às 4h30, eles almoçam na escola, ficam o dia inteiro na escola, né? E que nem eu falo com os pais, eles ficam mais tempo com a gente do que com os próprios pais, né? Exato. Porque os pais estão trabalhando, tudo, né? O ambiente é importante, mas acaba tocando em coisas que não estão no nosso alcance. Por exemplo, a minha escola não tem laboratório, sabe? Tem poucos espaços de convivência. O pátio também não é grande, né? Então a gente tenta adaptar. A gente percebe assim que uma coisa que teve avanço, né, no nosso caso, é que as escolas estão climatizadas. A minha escola, pelo menos, né, no último ano climatizou. Então tem uma boa diferença. A gente percebeu, por exemplo, que o humor deles melhorou muito por causa do calor, né? Eles ficaram mais, sabe, tranquilos, né? Qualidade do ambiente, né? A qualidade melhorou bastante. Mas a gente percebe também que eu vejo algumas salas, né? Que eles gostam de fazer uns grafites, assim, no próprio papel mesmo, e colar na sala, para dar a identidade da sala deles, né? Então, por exemplo, tem uma segunda série, né, que vai pro terceiro agora. Eles colocavam um monte de coisa, foto, um monte de coisa, fazendo tipo um mural na sala, que era muito legal, para dar a identidade deles, né? Para eles se sentirem mais pertencentes. O sexto ano também faz isso. E então a gente tenta utilizar o máximo possível de espaço da escola para mostrar que não se ensina só na sala. Por exemplo, essa turma, eles sempre são desesperados para sair pro pátio. Aí você fala, poxa, mas você vai pro pátio para dar aula? Às vezes eu vou. Porque para eles, sabe, Se sair um adaptam. pouquinho daquele ambiente da mesmice. Eu acho que isso é importante também. E eles percebem, eles reclamam. Eles reclamam, sabe, que eles querem um laboratório. Eles têm a percepção de, tipo, professor, a gente quer um laboratório pra gente poder fazer as coisas, né? Porque nem material de laboratório eu tenho quase, né? Eu tenho que nem, pra escola inteira eu tenho 3 Becker, 3 Erlenmeyer. Não dá pra fazer muita coisa, né? E nem material. Então eu tento fazer dentro do que eu consigo, né? Mas eles identificam que, Sim. por exemplo, se tivesse um laboratório seria melhor, Uhum. sabe? Se tivesse algumas coisas seria muito mais legal, né? Estar na escola. A gente percebe muito, assim, que os grandes têm uma percepção muito grande disso, sabe? Que se tivesse alguns ambientes, né? Seria muito mais legal a escola. É, e quando a gente analisa nesse contexto também, assim, voltando para um momento mais atual, né? Telas, smartphones, tablets, inteligência artificial, que dos 3 anos para cá tem chegado de uma maneira, numa velocidade muito intensa, e isso não vai mudar, né? Eu gostaria que vocês levantassem alguns pontos na experiência de vocês, assim. A gente sabe que redes sociais, a maneira como são ofertadas as coisas, né, na maioria das redes, é quantidade, velocidade, superficialidade. E sem dúvida nenhuma, esse excesso de informação superficial pode dar a percepção de que eu sei tudo, né? Mas é uma superficialidade bem pequena. E como é que vocês têm lidado com isso, né? Essa parte de lidado em 2 sentidos, né? O lado positivo. Como é que vocês, se possível, como é que vocês usam hoje com os seus alunos, né? Essa tecnologia, inclusive com os chatbots. E um lado negativo, se é que vocês têm experiência com isso, tanto dos alunos quanto própria e dos colegas. Como é que esse momento atual do ensino com essas tecnologias tem impactado a rotina de vocês? Olha, assim, no meu dia a dia, eu vejo assim, primeiro, com relação à inteligência artificial, eu vejo muito romantismo, sabe?
quando eu vejo professores falando, nós temos que saber usar a inteligência artificial, porque tal é necessário. Tudo bem, só que a gente tem outros problemas que a gente tem que resolver. Tá, eu estou tendo aluno que está chegando, acabando o ensino médio, entrando na universidade, que não sabe fazer raciocínio básico. Interpretar um texto, escrever um texto, fazer conta básica. Então, assim, e é óbvio que para essa geração, esse aluno é muito mais atraente e ele não percebe o quanto ele não sabe, porque ele consegue mexer no celular, ele consegue viajar ali nas redes sociais e tal, e ele acha que ele está indo bem, que com aquilo ele vai conseguir viver. Então, assim, o problema é muito mais amplo. Então, a primeira coisa que eu acho é assim, a gente tem que identificar, né, o nosso papel enquanto educador, qual é o meu objetivo, no meu caso, primeiro ano no curso de odontologia, deixar isso claro para os alunos. Então, assim, o que no primeiro ano de odontologia vocês vão aprender, o que a gente vai usar, o que a gente vai usar como estratégia aqui, mas o que cabe a mim e o que cabe ao aluno fazer. Okay. E ele tem que também entender onde estão as defasagens que ele tem, e eu tenho que mostrar por que aquela defasagem é importante. Okay. Né? Porque senão ele vai achar que ele vai continuando no curso sem aprender e vai conseguir se formar. Deixar claro, né, as regras do jogo para ambos os lados, né? E, sinceramente, no Brasil, eu acho que nós temos um outro problema, que é um problema cultural. Né? Então, você tem uma situação social onde, claramente, o ensino, a educação não é mais tão importante. E existe uma ilusão de que eu tenho, né, youtuber, influencers super famosos que ganham muito dinheiro, que têm uma estrutura, né, casas e uma estrutura de vida ali economicamente, que eu, com 30 anos de trabalho, não tenho. Né? Então, eu sei que isso é muito apelativo para os alunos e para os jovens. E eles não têm noção da vida real. Né? E isso realmente é verdade, não é só no Brasil, mas por isso que a gente tem muitos jovens formados que estão vivendo com os pais ainda, e aí começam a fazer questionamentos, mas não pagam seus próprios boletos, né? Então, assim, quando começa também uma conversa de, hoje a gente vai, a partir daqui uns anos, ou atualmente, a gente já tem várias, várias profissões novas. Sim, podem haver, há realmente, e haverá novas profissões novas, mas as profissões, professor, médico, o mecânico, encanador, vai precisar. Sim. E se você não souber fazer isso, e hoje as empresas não têm quem faça. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, em Piracicaba, você não encontra torneiro mecânico, você não encontra soldador. Entende? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo uma ilusão e aí a gente tem que trazer para a sala de aula, trazer, né, o aluno mais no pé no chão. Claro que para a gente, Luiz, na universidade, eu acho que é mais fácil esse diálogo. Porque eu posso cobrar do aluno, né? Você entrou no curso de odontologia, eu não fui te buscar lá, você quis. Então, o teu objetivo e o nosso objetivo aqui é formar um dentista, um profissional humano, preocupado com questões sociais e tudo mais, que seja tecnicamente capaz, que seja, né, responsável. E ele está numa fase da vida, numa idade que ele já consegue entender isso um pouco melhor também. Né? Exatamente. Agora, claro que no ensino médio, no ensino fundamental, é mais difícil ainda, é um desafio maior ainda para o professor, né? Fazer o aluno entender o que ele está fazendo aí na escola, o que ele tem que fazer. E aí, o que eu tento fazer na universidade é trazer, como eu estou numa universidade pública aqui, né, tem essa função, essa parte da pesquisa muito forte, então eu também trago muito dado científico para os alunos. Então eu falo, gente, se vocês acham que vão formar em odontologia sem estudar num livro, olhando só rede social, procurando só no Google, isso não vai acontecer. Só que o meu discurso tem que estar de acordo com alguma coisa em sala de aula. Então, os trabalhos que eu passo, os desafios, eles não vão resolver jogando a pergunta no Google. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para as duas coisas, senão eu fico falando do vazio. Exatamente, porque hoje, por exemplo, eu até um tempo atrás, eu pedia trabalhos escritos, por exemplo, algumas questões. Então, eles traziam, me entregavam prontos. Agora tem que fazer na sala de aula. Perfeito. E aí eu falo se pode ou não pode consultar algumas fontes, entendeu? E a gente faz a discussão ali, porque eu quero ver o raciocínio deles, não cópia. Não você chat consegue GPT. acompanhar e estar presente, né? Você vai ser o chat GPT, né? Ali, fazendo essa coordenação toda. E aí você vai adaptando. Eu não peço mais relatório de aula prática, porque eu vou perder meu tempo lendo cópia das coisas. E eu sei que eles não... Então, a gente faz na sala de aula. Então, eu tenho que ajustar o que eles vão fazer fora
E o que eles vão fazer na sala de aula para eu cobrar, para eu verificar se o raciocínio está ok. Eles têm que perceber que tem que ter estudado, trazer uma informação que eles já saibam, conheçam, para poder raciocinar em cima daquilo que eu estou propondo em sala de aula. O processo educacional, as pessoas... às vezes o estudante ele ainda não percebe por imaturidade natural. Ele é um processo longo, lento e difícil, né? Então, pegando um gancho do que você falou, Feira, a gente discute muito isso, né? Já discutimos isso várias vezes. Às vezes, quando a gente usa as metodologias, as estratégias de games, né? Em sala de aula, né? A gamificação. Muitos dos jogos que a gente usa, a hora que você analisa num primeiro momento, eles são muito simples, né? E você usa isso muito em situações de colocações em que isso pode fazer com que o aluno acha que aquilo é simples, é fácil, não vou nem estudar, né? E depois ele percebe que ele não sabe aquilo que ele achou que soubesse. Onde é que eu quero chegar? Na hora que você traz isso para os smartphones, para os tablets, para as redes sociais, eu consigo fazer um paralelo, né? Tudo é rápido, tudo é lindo, tudo é perfeito, e só que superficial. Parece fácil, parece que eu aprendi, e isso gera, no final das contas, uma grande frustração, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, que a gente... Muito se fala que essa geração tecnológica... Eu costumo falar que não. Porque eles sabem mexer com redes sociais, sabem mexer com e-mail. Sim. Mas se você vai falar para muitos alunos meus não sabem estar no Word, sabem ter dificuldade. Fazer uma planilha Então, de Excel. redes sociais, né? Exatamente. E um problema na minha escola, assim, problema que a gente vê em educação pública, por exemplo, é que eles têm muita disciplina de tecnologia, né? Só que muitas vezes você percebe, assim, que eles têm uma dificuldade imensa com programação básica, que eles estão aprendendo programação, né? Que envolve muita coisa, que às vezes é difícil. E muitas vezes eles falam, preferia uma aula normal, né? Eles falam normal no sentido aula com lousa, tudo, né? Que a gente até tenta fazer, mas a gente percebe que tem que dar uma intencionalidade para tecnologia, né? Eles são ou assim, quando a gente pesquisava, até a gente procurava em livro, um monte de coisa. Hoje o próprio Google faz um resuminho das pesquisas que eles fazem, né? E eles copiam daquilo. Então eu falei, gente, não é copiar, é você interpretar aquilo e entender, né? Tem que entender. Falei, pesquisar, se você pesquisa em uma hora, você demora, você tem que pesquisar várias fontes, né? Uma vez eu até confrontei o livro didático com o que o ChatGPT, ele deu de resposta, para eles compararem, eles viram que tinha coisas que não batiam. Então eu fiz perceber que às vezes o ChatGPT depende, quando eu falo ChatGPT, é as IAs no geral, né? Isso. Depende muito do que você pergunta, depende do banco de dados que ela tem acessível para ela, do que ela dá de respostas, ela não é uma coisa definitiva, né? E é até interessante, né, essa conversa, que eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso, e as crianças que estão nascendo nessa época, elas vão nascer num mundo que elas não sabem como que vai ser, assim, elas vão nascer num mundo que elas não viveram antes da IA ser como ela é hoje, né, que hoje tudo é inteligência artificial. Então é muito interessante mostrar para os alunos que a tecnologia é importante no dia a dia deles, mas também, se ele depender só disso, ele não vai conseguir desenvolver o raciocínio lógico, ele não vai conseguir pensar por ele mesmo, né? Porque é muito mais fácil utilizar uma ferramenta que ela te auxilia muito, mas eles acabam não tendo maturidade, né, na escola, com o celular. Por isso que a gente proíbe mesmo, né? Porque eles não têm maturidade para compreender que o celular ele pode ser útil, mas em certo momento você tem que prestar atenção. E eles são muito rápidos, no sentido que, assim, eles querem respostas rápidas, eles querem coisas mais ágeis, né? E nem sempre assim, a gente sabe que o aprendizado é um processo que não é... Nem sempre aprender é uma coisa divertida, às vezes é cansativo, né? Cansativo, difícil. Bastante difícil, por exemplo, assim, você vai... nesse semestre, último semestre, né, que eu dei a parte de nervoso, fui explicar potencial de ação para o ensino médio. Para eles foi um pesadelo, foi terrível, né, não entendiam muito, mas eu falei, gente, tem coisa que nem tudo vai ser divertido na educação. Tem coisa que você tem que entender, né? A gente pode utilizar um joguinho, alguma coisa para ficar legal, mas os conceitos, gente, vocês têm que memorizar, estudar. E aí depende de você, não depende só do professor, né?
É um trabalho exige construído esforço. junto, né? É um trabalho, esforço, um trabalho construído junto e que seja o projetor de slide, seja o celular, o computador, são as inteligências artificiais, são estratégias, são ferramentas, melhor dizendo, que dependendo da estratégia que você escolheu para aquele momento, para aquela turma, não necessariamente vai ser a melhor, né? São Então, recursos didáticos, assim. o que eu acho importante a gente sempre ter em mente é que quando você deixa claro, né, para os seus alunos, o que é que você precisa fazer, como é que você vai fazer aquilo, por que é que você está usando aquelas estratégias para atingir quais os objetivos contextualizados, né, são formas que eu tenho percebido com a minha experiência que ajudam muito a dinâmica na sala de aula. Assim, a gente já falou disso um pouquinho atrás, mas baseado assim no que eu tinha perguntado para vocês, em como vocês identificam, né, às vezes o bom caminhar daquela estratégia que você está fazendo ou que a sala está meio dispersa. Vocês têm notado assim que às vezes tem alunos que eles não perguntam, fica uma dúvida. Daí ele faz aquela dúvida, ele usa o próprio conhecimento para tentar responder aquela dúvida e que não necessariamente esse conhecimento é embasado, né, cientificamente para aquela resposta daquele conteúdo. Ele faz daquilo uma verdade e às vezes a gente percebe isso só na hora de fazer uma avaliação. Que aí você percebe que aquele conceito estava errado e que o aluno não se expressou para pedir ajuda, nós não percebemos. Naturalmente vocês já passaram por isso e é um pouco frustrante, não é? Meio de... onde foi que eu errei? Na verdade, eu percebi isso na sala de aula, sabe? Também. Assim, o aluno questionando, entendeu? Ele fala assim que, na verdade, assim, ele tenta justificar que ele não entendeu o que eu tô falando, porque ele encontrou na internet uma outra informação, assim, que diz o contrário, sabe? Ou senso comum. Isso. Aí eu vou mostrar. Eu falei, não, mas veja, vamos voltar lá. Né? A gente não estudou isso, não é assim esse processo? Então, como que isso pode ser? Eu vou fazendo questões e aí ele vai raciocinando para entender. Então, assim, essa questão aí de pegar uma informação pronta, não conseguir digerir essa informação, não conseguir entender direitinho e não conseguir perceber onde está o buraco, por que ele não entendeu. Porque ele não tem o conhecimento básico, né? Ele não se esforçou, porque para aprender, para entender, você tem que ter concentração, atenção e esforço. Não é uma coisa divertida, agradável, eu falo na faculdade, não é igual ir numa festa ou sentar numa roda de amigos e tomar uma cervejinha. Não é assim que você vai aprender as coisas. Vai exigir esforço mesmo, né? E você tem que ver de novo, em um outro contexto. Você tem que se fazer perguntas sobre aquilo para ver se você entendeu, né? Agora, exatamente desse jeito aí também que você falou, Luiz, realmente foi triste, até foi tema de um projeto de iniciação científica que eu estou orientando, com relação àquele jogo que a gente usa da tonicidade, a gente percebeu o erro só na avaliação, e aí os alunos, eles confundiram o termo volemia, que é volume de líquidos corporais, com volume da hemácia. E foi assim, cerca de uns 6, 7 alunos, entendeu? E aí eles entenderam tudo errado. Né? Então, a partir dali, foi alguns anos atrás, assim, eu falei, não, vamos trabalhar mais em grupo, eu preparo mais os alunos de pós-graduação para eles fazerem perguntas para os alunos de graduação, para a gente conseguir, né, até entender, assim, quando o aluno faz uma pergunta para a gente fala assim, peraí, por que você está fazendo essa pergunta? Qual é o teu raciocínio? Por que você acha que é assim? Em vez da gente já responder, porque aí a gente pega o erro de raciocínio. O que ele está ligando errado? Então eu estou o seu raciocínio. Foi daí eu consigo, não, mas você aqui, você não está entendendo certo. Entendeu? A gente tem que devolver a pergunta para tentar entender onde que está o erro. Sua garotada também, Gabriel? Também, né? Que eu nem acabei falando, né? Mas eu dou aula de física. Eu dei aula de física para terceira série ensino médio, né? E, por exemplo, assim, a gente percebe que muitas vezes a demanda de aprender o conteúdo depende de muita coisa, depende de pré-requisitos. Por exemplo, física tem que saber matemática básica, né? E a gente percebe muitas vezes que
até a própria expectativa do aluno vai contra aquilo que ele vai aprender. Então, por exemplo, quando é uma matéria que envolve exatas, por exemplo, envolve conta, muitos alunos têm um bloqueio terrível de, eu não vou entender, eu tenho dificuldade, que eu não vou conseguir, né? E muitas vezes a gente acaba explicando uma coisa por semanas, né? A gente percebe que ele não entendeu, né? A gente acaba tendo que voltar, porque senão não adianta a gente avançar sem que ele tenha consolidado aquele conteúdo, né? Então eu também percebo, né? Já tive algumas experiências, às vezes você prepara uma metodologia super diferenciada e aí você percebe que nas coisas básicas, um exemplo foi que eu preparei uma plenária, né? Até com a própria ideia da professora Maria Antônia, do marido dela, que eu fiz uma plenária sobre mudança climática, né? E eu falei, nossa, agora vai dar certo tudo, né? Na hora da avaliação externa, eu percebi que eles entenderam mudança climática, mas na hora que perguntar de efeito estufa, eles confundiram tudo. Tá. E que nem a gente fala, efeito estufa é uma coisa natural que leva ao aquecimento global, mas assim, no básico, eles confundiram tudo. Então aí você começa a pensar, poxa, será que deu certas metodologias? Será? Onde foi que eu errei, né? Então isso acontece também comigo. Especificamente nesse caso aí, tem um tema básico que a gente trabalha nos cursos na área da saúde, que é a administração endovenosa de soluções, que pode alterar o volume das células. E eu, por muitos anos, assim, eu vi a dificuldade dos alunos e aí, com a ajuda dos monitores, a gente percebeu. O problema não é entender tonicidade, o efeito das soluções. Eles não sabiam regra de 3. E aí você tem que transformar a concentração grama por cento em molaridade e não lembravam de molaridade. Então o problema é falta do conhecimento básico. E aí eles não conseguiam entender nada do que a gente falava. Rotina. E observação, né? Capacidade de observação é muito importante para todo mundo, mas para a gente eu acho que na sala de aula é fundamental. Caminhando para a nossa parte final, eu queria ouvir mais o Gabriel, porque a Fernanda, eu sei que você tem um projeto, quero te ouvir também, com alunos de pós-graduação envolvidos com alunos do ensino médio. Gabriel, como que a sua garotada, na escola onde você trabalha, nas condições que você trabalha, que é uma realidade, infelizmente, bem grande nesse Brasil, como é que essa garotada olha para a possibilidade de um ensino superior? Como que eles olham para a possibilidade de um curso, de estar numa faculdade? Principalmente os meninos do segundo e terceiro anos do ensino médio. Uma boa pergunta, né? A gente percebe, assim, nas escolas que eu já passei, né? Eu percebia que para muitos a universidade é uma coisa inatingível. Aquela coisa, eu quero trabalhar em alguma coisa imediatamente assim que sair da escola, né? E tem uns que querem simplesmente porque querem, né? Eles querem porque poderiam estudar, às vezes a família tem condições de dar esse suporte, mas às vezes é uma escolha pessoal também, né? Sim, também. Mas muitos, assim, eles não conseguem entender a vivência universitária. Na minha escola, agora a gente tem trabalhado, né? Não só eu, são vários professores, professora Rebeca, professor Henrique, né? Professores da minha escola mesmo, que a gente sempre fala de faculdade. A gente, por exemplo, eu pego vários. Tem, por exemplo, uma lista de cursos da Unesp, né, no YouTube. Aí eu vou falando qual curso você quer, a gente vai passando, veterinário, odonto, enfim, a gente acaba motivando e tentando falar, demonstrando e falando, levando profissionais também da área para falar com eles, né? Eu vejo isso porque, por exemplo, em algumas escolas que eu passei, que era mais eu falar de faculdade, poucos tentavam, mas agora que eu estou numa escola assim, que é uma turma que a gente fez um trabalho bem árduo de vamos fazer faculdade, tudo, né? A gente percebe, por exemplo, que 90% da sala prestou Enem, né? E 7 prestaram Unesp. Sendo que 5 passaram para a segunda fase. E 2 deles é biologia. Eles querem ser professores de biologia, né? Um bom exemplo. Então é interessante, assim, que o que esses alunos falam? Eles falam que eles querem mudar a realidade da vida deles e dar uma vida melhor para os pais. Eles conseguem agora, assim, pelo menos essa turma, né? Eles conseguem ver que o estudo pode dar novas possibilidades. Que aí eu até comento assim, que como eu sempre tô com um grupo de vocês, né? Às vezes tá em Piracicaba, tava, enfim, nos congressos aí. Ele fala, nossa, mas você consegue viajar? Mas eles pensam que é passear. Eu falo, não, é congresso, é uma coisa séria, apresentar o trabalho. Então, eu já até mostrei para eles um pôster de congresso para eles, né?
do grupo para mostrar, olha, vocês podem fazer isso também. É atingível para vocês. Então eu percebo assim que tem alunos que não querem, sabe? Que eles não gostam de estudar, que eles não têm vontade. Mas muitos assim, eu percebo que eles falam assim: "Nossa, eu quero estudar. Eu quero fazer faculdade". E até a gente mostra também que a universidade pública, por exemplo, aqui em São Paulo, tem recursos no sentido de bolsa, que eles podem conseguir uma estadia estudantil, né? Moradia Sim. estudantil, no caso, que é possível. A gente tenta estimular para eles que. Orientações, né? Levar Isso. informações que às vezes, é o que a gente estava dizendo há pouco, né? Com tanta tecnologia, mas às vezes precisa ser orientado a como chegar àquela informação, né? Sim, Como em qualquer outro isso. contexto. Então, muitos assim, Jaú, né, que eu moro, fica próximo a Bauru e Araraquara, que são dois lugares que têm muitas universidades. Eles não sabem que tem. É. Eles acham que é só Jaú. Então, a gente tenta estimular eles, só que é difícil porque a família não tem tradição. Muitos, ninguém da família tem ensino superior. Então, a realidade deles é aquela. Então, a gente tenta fazer, olha, você pode mudar a sua realidade. Você não vai deixar de quem você é, que você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Mas tenta. Propor e Você tem que executar tentar mudar essa mudanças são realidade. difíceis, né? Você pensar isso dentro de uma Uhum. família, como você falou. Propor mudanças e executar essas mudanças, elas são é um processo árduo também, né? Então, às vezes a família, não, como você falou, às vezes é o primeiro que vai querer fazer. Às vezes Sim, você não tem sim, aquele suporte isso. em casa. Mais uma coisa interessante E que hoje você tem vários pode recursos, auxiliar em tem sala de Enem, aula, né? isso. Tem o Provão Paulista, tem o Enem, tem o Uhum, próprio vestibular das universidades. E isso eu acho que é mais corriqueiro em cidades que não têm universidade. tá. Por exemplo, eu percebo que em Bauru, não sei, né? Piracicaba é diferente, que tem Exal, que tem Unicamp, né? Mas eu percebo que aqui eles não sabem que é Unesp, USP, eles não têm noção, né? Então a gente tenta trazer, falar, olha, é possível, a gente já levou eles para uma faculdade também, né? No ano passado, que eles ficaram maravilhados. E a gente vai tentando, né, um trabalho de formiguinha, Parabéns por né? esse trabalho e continua Uhum, fazendo esse trabalho, porque isso pode fazer diferença uhum. na vida e na escolha de muitos jovens, né? Aí, Gabriel, infelizmente não é uma. Só porque, por exemplo, em Jaú não tem faculdade. Na Unicamp, em Campinas, muitas escolas, estudantes, muita gente em Campinas não sabe direito o que é a Unicamp. Eles Nossa, sabem que então. tem o HC, o Hospital das Clínicas. Uhum. Mas não sabe o que a universidade faz, não sabe que ali você pode fazer um curso universitário. Então você tem um esforço da universidade como um todo de divulgar. Aqui em Pira também, né? A gente tem esse esforço. Então falta a universidade se aproximar da sociedade e mostrar mais o que é um curso universitário. Perfeito. Né? Aí volta aquele problema que eu falei cultural, que a gente tem que mostrar que é uma forma de você melhorar a sua vida realmente. Quem tem nível superior tem um salário maior, né? E tal, tem outras opções, vai exigir muito de você na formação, mas vai te dar uma vida com uma qualidade melhor. E aí eu vou voltar a uma pergunta que você fez lá na frente, Luiz, assim, quando a gente era criança, ou quando os nossos pais, a gente tinha lá o primário, o ginásio e tal, a escola pública, ela não tinha tanto problema como hoje. A escola pública era Menos. boa, Isso. né? Na época da minha mãe, tinha que fazer exame de admissão para entrar na escola pública, entendeu? Então, assim, mas aí você vai voltar, a gente vai lá, então tá, eram aulas teóricas, era pesado e tal, só que a gente, isso é uma opinião minha, uma visão minha, a gente tinha um engajamento já, uma motivação intrínseca. Concordo. A gente sabia que a gente tinha que estudar, porque era estudando que eu ia conseguir um emprego melhor no colégio, né? E aí a gente, ao longo, né, da educação na família, não, eu quero fazer faculdade também. E isso se perdeu hoje. Então, parece que você não precisa estudar para ter uma vida melhor, você vai conseguir de outras formas, né, e tal. Então, isso é um problema sério que a gente tem. Agora, outra coisa que eu acho também, que eu vi, né, nos projetos que a gente fez, numa escola, uma escola também bem diferenciada, que os professores são bem, sabe, se mobilizam, tem preparo dos alunos para o Enem, muitos participam do programa de iniciação científica do ensino médio, né, que as universidades públicas têm junto com o CNPq, então é o PIBIC Ensino Médio. Uhum. Então, assim, aí você vê que o aluno entende, e aí, claro, que ele vai falar disso para os outros amigos, para a família e tal, eles vão entender o que é a universidade, como que é fazer uma faculdade, um curso superior, vai poder melhorar, né, a situação de vida, as opções, as oportunidades vão ser maiores. Sem dúvida. Né? Acaba abrindo mais o leque de opções do que se você não estudar, se você ficar só com o ensino médio, né, e tal. Então, Você tem excelentes pessoas, excelentes profissionais com reconhecimento de vários níveis que não necessariamente passaram
por todas as etapas, né, do ensino. Mas isso é provado cientificamente que quando você tem esse ensino superior, isso ajuda muito, a probabilidade aumenta de você ter uma qualidade de vida maior, né, melhor. Parece que você tem mais opções na vida, né? Exatamente. Gente, para encerrar, um momento mais descontração, eu queria assim que vocês deixassem um conselho, vamos dizer assim, uma palavra, uma frase para o seu futuro aluno que vai chegar agora, final desse mês que vem, e compartilhar uma coisa bacana que vocês já escutaram, ou pessoal, de ex-alunos, que no caso da Fernanda estão em outros semestres ainda no curso ou já se formaram, e no caso do Gabriel que terminaram o ensino médio, enfim. Então, alguma coisa de uma palavra, uma frase para aquele aluno que vai chegar, e se vocês lembram de alguma coisa bacana que você escutou de um atual ex-aluno seu. Uma fase, né, pro aluno que vai chegar é basicamente o que eu falo todo ano, né? Falo assim, ó, eu tô aqui, a gente, né, o curso, a estrutura do curso é esse. Essa disciplina, a disciplina básica que vai dar a base do conhecimento, né, do corpo humano para um futuro dentista, como qualquer profissional de saúde. E a gente vai desenvolver essas aulas com várias metodologias, com embasamento científico. Eu vou fazer o que está ao meu alcance, mas eu vou precisar de muito esforço seu. Né? Eu sempre falo que se tivesse um shampoo que fizesse eles entenderem fisiologia, eu dava, não ia vender. Mas não é assim que aprende fisiologia, então vai exigir muito esforço. Né? Então eu vou cobrar essa divisão de responsabilidade. E uma coisa positiva é aquela situação da gente encontrar aluno que já se formou e aí vira pra gente e fala assim, nossa, professora, eu sempre lembro daquela aula sua, que nem, conhece, eu tenho, né, alunos que se formaram e tal, aquela aula que você dá sobre coração, todos aqueles exercícios, era difícil, você era exigente na prova, né, e tal. Eu corrijo e tiro nota, né, eu desconto nota se tiver erro de português. Mas aquilo me ajudou bastante. Eu lembro, hoje eu sei, tive um caso assim, um paciente muito estressado, ansioso, né, e tal, que teve uma crise hipertensiva, e o aluno acaba relatando isso pra gente, né. Então, esse tipo de situação aqui que é bastante gratificante mesmo, que a gente tem que exigir do aluno, né? E saber o papel da gente ali para ele realmente ser um bom profissional. Joia. Gabriel? Eu ia parafrasear uma frase da professora Maria Antônia, né? Que é vamos construir nossa aula juntos, né? Okay. Que a aula que a gente vai ter depende não só do que eu vou falar, mas do que você participar, do que você tornar a aula. A gente sabe que quando a sala é interessada, a aula rende muito mais, fica bem mais gostosa. Então depende muito do aluno. Em relação a alunos que acabam modificando, né? Eu lembro uma vez que assim que eu comecei no estado, né, em 2017, eu não tinha experiência nenhuma, lógico, né? Tava no meio do mestrado, com a parte experimental, não tinha nada a ver. Aí eu tinha uma turma bem desanimada, que não queria fazer nada. Aí um dia eu falei, vamos copiar o trecho de um livro, né, para ver se eles, né, aprendiam. Aí eu lembro de um aluno que pegou o livro, jogou na mesa, falou, não aguento mais fazer isso, sei lá o quê. Aí ele falou, eu quero conversar de verdade sobre biologia. E aquilo me tocou porque era um aluno que não fazia nada, sabe? Aí eu pensei, era um aluno que eu achava que não se interessava em ter aula, mas a partir daquele momento que ele se rebelou na minha aula, né? Ao invés de eu mandar ele para fora, eu tentei entender o que estava acontecendo com aquele aluno. Aí eu percebi que no outro dia já vim com aula prática, né? Era uma aula prática, se não me engano, acho que era de coração. Não lembro que eu falei do sistema coração, acho que levei um coração de boi, né? Eu lembro que depois daquele dia aquele aluno mudou comigo, sabe? Ele começou a participar da aula, se engajar. Então, eu acho que o professor tem que ser muito receptivo ao que o aluno faz. Porque muitas vezes a gente se coloca na posição de professor e gera uma vaidade de, eu sou o mestre, eu que tenho conhecimento. E eu acho que um professor ele não tem que pensar assim, ele tem que pensar exatamente que você tem que construir uma aula e você tem que estar disposto a mudar a sua metodologia, a sua forma de pensar, muitas vezes, por conta da sala. A escuta ativa, né? A escuta ativa é fundamental. Exatamente. Isso me mudou bastante. Depois daquele dia, eu acho que eu nunca mais tratei uma sala daquele jeito mesmo. E aquele aluno, assim, depois ele virou o melhor aluno da sala. Era o mais difícil, mas ele virou meu melhor aluno, né? E era o seu começo, né? É aquela tal história. Sim, exatamente. Exatamente.
Fernanda, Gabriel, muito obrigado. Sempre que a gente se encontra, vão-se minutos e horas de papo bom. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, por compartilharem rotinas e experiências. E agradeço bastante. Obrigada, Luiz. Eu que Muito agradeço obrigado. o convite e Gabriel também de estar aqui para a gente ter essa conversa. Foi muito jóia, muito Muito especial. obrigado. Obrigada mesmo. Uma conversa muito boa. Muito obrigado pelo convite também. Joia, e a vocês que nos assistem, espero que esse tema tenha sido útil, tenha tocado vocês e, se assim o foi, compartilhe esse conteúdo, deixe suas sugestões. E até a próxima.